Oi, Ruth. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Também. Hoje é um diazinho também mais agradável, né? Menos frio. Não, frio tá muito frio. Não, mas está menos do que já esteve. A temperatura ainda e para amanhã vai aumentar ainda um pouquinho mais. Mas não vai Amanhã chover não. amanhã? Amanhã é terça, quarta, Amanhã quarta e chove, né? quinta. Amanhã não, mas é chuvas fracas, Ai, que bom. chuvas esparsas e mais no norte, um pouco na costa, mas não chuvas fortes, Ai, que chuvas ótimo. esparsas. Hum, Quando diz esparsa, quer dizer, cai uma gotinha aqui, uma gotinha ali. ótimo. Então já tá bom. Então já tô feliz. E aí, Ruth, o que que nós temos aí dessa. Temos algumas notícias aí Nós meio. temos, desde ontem, quer dizer, isso é um problema que já está ocorrendo há muitos anos. É um bairro na Jerusalém Oriental que se chama Sheikh Jarrah, em hebraico, em árabe, em hebraico Shimon HaTzadik, que lá tem o túmulo desse Shimon, que era considerado um tzadik. Esse bairro foi o primeiro bairro que foi árabe, que foi construído fora das muralhas de Hum, Jerusalém, né? Que no início, na época antiga, a cidade de Jerusalém era toda cercada pela muralha e aquilo era a cidade. Depois, com o passar dos séculos, né, aumentando a população, não havia lugar, então também judeus e também árabes começaram a construir fora das muralhas. Esse Sheikh Jarrah foi em 1890 e pouco, mais alguma coisa assim, que eles começaram a construir. Aliás, não foi iniciativa deles, foi iniciativa até de governos estrangeiros. Naquela época ainda estava sob o domínio inglês. otomano. Ah, otomano. Não, inglês não. Inglês começou depois da Primeira Guerra Sim, sim, sim. Mundial, o otomano. Então, com a ajuda de entidades estrangeiras, de construir 26 casas para árabes que moravam na parte judaica de Jerusalém e que foram expulsos em 48, quer dizer, ou foram expulsos ou fugiram quando foi decretado o Estado de Israel e quando começou a Guerra da Independência. Então, eles moravam em Jerusalém e foram retirados de lá e construíram 26 casas nesse lugar, que já tinha o túmulo desse tzadik, e eventualmente tinha judeus ou não tinha judeus, mas ali ficou sendo um bairro árabe, que depois da Guerra dos 6 Dias, que Jerusalém foi totalmente conquistada, oriental, né, toda, inclusive a Cidade Velha, e então os judeus começaram também a querer morar lá. Inclusive 4 famílias judias foram morar lá, tornando um bairro misto, árabes e judeus. Isso nunca deu certo, né? E o problema maior, dizem aí os entendidos, nem era o fato de ser judeus ou de serem árabes, eram problemas com relação à prova da propriedade, porque os judeus que foram para lá diziam que eles tinham documentos e mostravam documentos provando a, a propriedade deles.
E os árabes não foram eles próprios que construíram, e sim essas entidades estrangeiras, mas também alguns deles tinham cópias de documentos que provavam que eles também eram proprietários da terra. Nem é um bairro assim super populado, não, é um bairro com poucas. Mas, ultimamente, principalmente agora, depois dessas últimas eleições, que esse partido, Otzma Yehudit, que não estava nos últimos governos do Netanyahu, ele nunca conseguiu votos para eleger sequer um deputado. E com a jogada que o Netanyahu fez nas últimas eleições, que ele queria, como se diz, atrapalhar a votação do Bennett, então, como partido de direita, ele ajudou a esse Smotrich e a esse Tamar Ben-Gvir e a outro a se candidatarem a eleições nesse partido que não tinha capacidade de ultrapassar, não é, o mínimo de número de votos exigidos para eleger um deputado, mas o Netanyahu deu eleitores do Likud para eles, e eles entraram. E é um partido de extrema-direita, de modo que esse Itamar Ben-Gvir ele não quer ver os árabes lá. E lá tem umas 4 ou 5 famílias judias que eles são provocadores, né? Quer dizer, eles não só moram lá, mas eles botam no teto cheio de bandeiras de Israel, e eles fazem outras provocações, e tem especialmente um morador que é muito, muito abusado, e como vingança já queimaram 9 vezes o carro dele. Nossa. O carro dele que está lá estacionado de noite, eles incendiam o carro. E no fim de semana passado, Motzei Shabbat, aí eles fizeram um passo ainda mais grave e incendiaram a casa dele. Nossa. Sabiam que eles não estavam em casa, né? Não tinha ninguém em casa, então incendiaram a casa. Aí isso foi no sábado à noite, né? Motzei Shabbat. Uhum. Então, esse deputado Itamar Ben-Gvir disse que ia abrir lá um escritório parlamentar do partido dele. Então, ele botou lá uma cabana, montou uma cabana ao lado da casa que foi incendiada, e disse que dali ele ia dirigir as coisas, porque tinha que acabar com esse problema dos árabes que moram lá. Evidentemente que a presença dele e os adeptos dele, que são todos quentes, iguais a ele, deu um quiprocó lá, um bateu no outro, joga pedra, joga polícia, apareceu, e aí vieram deputados árabes da lista árabe, e foi uma guerra, viu? Ali dentro, e esse Itamar Ben-Gvir, no fim de algumas horas, ele teve um desmaio, que ele disse que ele desmaiou porque ele foi espancado pelos policiais, não pelos árabes. E teve que vir ambulância, levou ele para o hospital, ele hoje ainda estava no hospital. Quando todo mundo diz, e a polícia e os outros partidos e o governo, por que ele vai fazer um escritório parlamentar nesse bairro, né? De modo que foi assim uma confusão total. Isso pega muito mal para Israel, para Jerusalém, porque aí começam a aparecer as histórias. Por que os judeus que estão lá têm direito de ter registro
dos imóveis, e os árabes não têm registro dos imóveis. Então, começa a mídia, não importa, o que sai nos nossos jornais também, que tem duas leis lá, A lei para os que judeus e a quando, lei para os árabes. é, que quando os judeus perderam imóveis na parte de Jerusalém, que era oriental, o governo, depois, em 48, o governo indenizou os judeus pela perda. Mas os árabes que tinham imóveis na parte ocidental de Jerusalém e tiveram que sair quando Israel entrou, eles não receberam indenização nenhuma. Entendeu? Então, não adianta, você pode escrever livros, falar que não adianta, é uma injustiça, e acontece que esses últimos 12 anos de governo de direita, aí mesmo é que ninguém quis mexer nisso, e agora, quando o Bennett está no governo, e a oposição faz questão de mostrar, olha quanta coisa errada que tem, como se isso tivesse começado anteontem, Ontem, é. entendeu? Desde 1800 e não sei quanto, que os árabes moravam lá nesse bairro. Ora, bolas! Eu sou a favor de que deve haver entendimento. Qual é o problema de judeus e árabes morarem num bairro, no mesmo bairro, se cada um respeita os direitos do outro? Logicamente, e os judeus que estão morando lá são todos religiosos, são do tipo de colonos, né? Então, tem que respeitar o Shabat, evidentemente, eles não... Mas os árabes estão acostumados a isso, no que diz respeito à religião, eles também sabem respeitar. Mas acontece que, do ponto de vista de nacionalismo, né? Não adianta. Não. Bom, na verdade, essas guerras todas, né, que a gente vê aqui no Oriente Médio são todas por conta. A base, mais ou menos, é por isso, né? Agora, e quando você tem um deputado, que, se não fosse esse deputado, a briga lá entre os judeus e árabes está correndo e nunca deu a confusão que deu agora. Mas vai um deputado. O deputado ele tem imunidades. A polícia nem sempre respeita essa imunidade quando as duas facções estão entravadas em luta corporal. Claro. Então, é um problema. E aí vem os deputados árabes, está entendendo? Então, a polícia vai se comportar de duas maneiras diferentes com relação aos deputados. Aí, pronto, foi ontem, foi uma guerra, E o como é dia que tá? todo. Agora a gente. Bom, agora está quieto, o Ben-Gvir está no hospital. Ele está no hospital, eu acho que é para acalmar as coisas, eu acho que aconselharam a ele ficar pelo menos 24 horas né? hospitalizado para amansar a situação. Mas desnecessário, realmente né? são problemas de justiça que não tem. Não, a gente não pode fechar os olhos e dizer que está certo. Não está certo. Não pode. Está certo. Com relação lá ao Pegasus, o negócio não terminou, quer dizer, até ontem, né, domingo, os juízes do Tribunal de Jerusalém, que está julgando o processo do Netanyahu, tinham que receber resposta
da Procuradoria-Geral a respeito se telefones realmente de pessoas que estão ligadas ao processo foram ou não foram rastreados. A polícia foi que fez o exame primário, desde quarta-feira, né, que começou esse negócio, até ontem, até domingo, e eles disseram que examinaram 1.000 e poucos telefones de pessoas, nem todos estão ligados diretamente ao processo, mas que são, como se diz, são próximos, são pessoas próximas de testemunhas que ainda não foram nem acariados, lá não foram interrogados no tribunal. E desses 1.000 e poucos telefones, eles não encontraram absolutamente nada. O chefe da polícia era o Rony Al-Sheikh, que era chefe da polícia na época que esse negócio começou. Ele já tem 3 anos que ele já saiu do cargo, desocupou o cargo. Ele, esse tempo todo, estava calado, ele não disse uma palavra. Depois que a polícia deu essa resposta para os juízes do tribunal, então ele disse que tudo que esse jornal Calcalist está como se diz, divulgando e publicando, queria dizer a palavra publicando, que não tem nada a ver com a realidade. Isso ele diz. E a Procuradoria, no domingo ontem, pediu para os juízes esperarem até as 4 horas da tarde, para prorrogar um pouquinho mais, e às 4 horas da tarde eles disseram para os juízes que eles não podem ainda dar uma resposta final, que vai ter que ser um exame mais apurado. Teve gente entre os que foram suspeitos de que os telefones deles foram rastreados, que eles eram, na época, diretores gerais de ministérios, quer dizer, cargos que vêm abaixo do ministro, não é? Só que não são cargos eleitos, são cargos de confiança do ministro. Eles usaram firmas particulares para fazer esse exame. Em vez de confiar no exame da polícia, eles fizeram o exame em firmas particulares. Alguns deles disseram que realmente o telefone dele não tinha sido rastreado, outros disseram que sim, tinha, e a polícia disse que não. Então, diante disso, os juízes ontem disseram que não vão brincar com esse tipo de acusações, que isso é uma coisa muito séria, de modo que eles não vão continuar, pelo menos por mais 1 ou 2 semanas, as sessões do tribunal, até que eles não tenham uma resposta realmente oficial fornecida pela Procuradoria, não pela polícia. Certo. Então, parou. Então, aí, do momento que eles tiverem essa resposta, então, aí eles têm que ter certeza de que nenhuma das pessoas que estão sendo chamadas para depor no processo como testemunha, seja da acusação, seja da defesa, que os telefones deles não tenham sido rastreados, que se pudesse, de alguma forma, influenciar
no tipo de resposta que eles dariam aos investigadores que estavam interrogando eles antes do processo. Então, aí os juízes concederam mais 1 a 2 semanas para a Procuradoria dar uma resposta final. E, além disso, o próprio, esse ex-chefe da polícia, o Alcher, ele disse que também, na opinião dele, ele acha que deviam fazer essa comissão governamental de inquérito, que é para deixar isso muito bem esclarecido, porque, principalmente, ele quer deixar o nome dele limpo. E ele diz que para um bom entendedor, sabe quem é que estava interessado em rastrear telefone, e não a polícia, porque era um problema político, porque os telefones do Sar, do Gideon Sar, que na época ainda era deputado pelo Likud, estava competindo com o Netanyahu nas eleições primárias para ver quem seria candidato a primeiro-ministro nas próximas eleições, tanto dele, e também, depois das eleições, quando o Netanyahu foi eleito e o Gantz ficou como primeiro-ministro substituto, aí surgiu um drama, um escândalo de que o telefone dele tinha sido rastreado, e o Netanyahu anunciou que tinha sido obra de hackers iranianos. Disse, imagina, se ele não consegue cuidar do próprio telefone, como é que ele pode cuidar da segurança de um país? Então, aí o Alcher disse, quem é que estava interessado em fazer rastreamento de telefones? Era a polícia? Quem será? Ele disse, era grande, em vez de ser um tsunami, não é, como eles estão querendo fazer agora, com relação ao processo do Netanyahu, seria um tsunami político. Derrubar o Benny Gantz, por exemplo, e todo o partido dele, como uma pessoa incapaz de proteger o seu próprio telefone, que dirá a segurança do país. Realmente. É um caso sério. Como se consegue inverter, né, Ruth, a história sempre para, né? Isso aí exige não é qualquer um que faz isso, né? Isso é uma mente privilegiada. O Netanyahu consegue. O Netanyahu, Olha, ele é considerado um mago. É. Um mago ele faz mágicas. Incrível. Impressionante. Ele seria um bom escritor de filmes, de livros novela. É verdade. É verdade. Isso no que diz respeito a esse assunto, então vamos ter alguns dias de sossego enquanto a promotoria investiga esses telefones, quer dizer, não a promotoria, eles explicaram ainda mais o seguinte, que o Pegasus, esse programa Pegasus, nunca foi vendido para a polícia. Deu o nome, eu não me lembro agora, um outro, que isso quem disse foi o Alcher, que ele que era o chefe da polícia na época. Ele disse que não, que a polícia não, que eles não vendiam para a polícia esse tipo de aparelhagem, de tecnologia. Não vendiam.
Então, durma-se com um barulho desse, É, né? É um pois é. caso Tem que sério. realmente fazer uma investigação mesmo, né? Tem que fazer uma investigação total para ver o que aconteceu. É. Agora, com o assunto, né, que está nas manchetes, continua sendo a crise lá entre a Rússia e a Ucrânia. E ontem, por incrível que pareça, a vice-ministro do exterior da Ucrânia é uma mulher. Hum. Ela esteve aqui em Israel e os jornais anunciaram de que, não com muita pompa, falou-se pouco nisso, que ela veio solicitar ao governo de Israel de ser mediador entre a Ucrânia e a Rússia, mas que Israel não quis entrar nessa confusão, primeiro porque Israel tem interesses muito importantes com os Estados Unidos, e Israel não vai querer fazer nada contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão metidos até o pescoço nessa confusão, porque eles têm que proteger os países membros do Acordo do Atlântico Norte. E toda essa confusão está acontecendo por causa disso, porque a Ucrânia queria também entrar no acordo e os Estados Unidos estavam muito satisfeitos em recebê-la. Agora, o problema com a Europa, hoje e ontem, o Schulz, o primeiro-ministro alemão, ele foi à Alemanha, ele foi à Rússia para falar com o Putin e foi à Ucrânia para falar com o presidente ucraniano, porque existem muitos interesses econômicos no meio dessa história. Existe o problema de que a Rússia fornece gás para muitos países europeus e tem a construção agora de tubulações que vão para a Alemanha. E a Alemanha não quer de forma nenhuma ser prejudicada, porque as promessas, as ameaças que os Estados Unidos estão fazendo de sanções econômicas contra a Rússia são sérias. Uhum. E dizem os analistas que, dessa vez, o Biden não vai piscar primeiro, porque ele não tem o que perder. E os países europeus que dependem de fornecimento de matéria-prima russa, e mesmo da Ucrânia, problema de metais pesados, etc., eles estão vendo que eles serão muito prejudicados economicamente. Ninguém está afim agora, por causa desses caprichos do Putin, que eles vão ser envolvidos nisso. A tal história do encontro do Putin com o Macron, que saiu aí no Brasil, na Folha de São Paulo, né? Aí não, eu não estou mais no Brasil, Ruth. Pois é, que saiu no Brasil. Ainda não me acostumei Problema com a não, ideia. mas Te vejo no Zoom, eu penso que estou falando com o Brasil. Não, mas pode falar. Que, afinal, a mesa de quase 6 metros de distância, né? Foi porque queriam, quando o Macron desembarcou lá em Moscou, eles queriam fazer nele um PCR, e ele disse que de jeito nenhum, porque queriam roubar o DNA dele, e que ele tinha feito e trouxe por escrito o resultado do PCR que ele fez quando embarcou, e ele não. Então, lá na Rússia, eles não deixaram ele se aproximar do Putin, que tinham que protegê-lo.
Mas isso por é uma causa da piada, corona. né, que o Macron fez, né? Olha, é uma Isso é piada, uma mas piada, não né? tem fotografia dos dois apertando a mão. Não, tô falando, dizendo que ele não quis fazer o PCR porque iam roubar o DNA dele, isso é uma piada, né? Piada, pois é. É para ridicularizá-lo, Ah, bom. não Ah, é? É. Então, bom, isso foi o que escreveu o Jornal de São Paulo. é, Mas eu vi aqui, tá certo. não estou lá, eu vi aqui e também me mandaram, minha família lá me mandou a manchete do jornal. É. E eles continuam. Agora, hoje, os jornais daqui já mostram aspectos diferentes, porque mandaram para lá um correspondente, que é uma fábula, o Ron Benishai. Ele é correspondente de guerra, Hum, especificamente. Ele já teve em todas as guerras do mundo. E é um jornalista espetacular, mas ele só vai para esse tipo de trabalho, para fazer correspondência no local, em hum. guerra, em conflitos. E ele já mandou de lá, né, noticiário, dizendo que ontem, por exemplo, que era domingo, disse que o povo lá de Kiev estava todo mundo tranquilo, passeando, e que se perguntava a eles o que eles achavam, se vai ter guerra, se não vai ter guerra, e que disseram que eles já estão tão acostumados de tantos e tantos tempos a Rússia colocar milhares, dezenas de milhares de soldados nas fronteiras da Ucrânia, e que eles já, de maio, também teve uma crise assim, e, no fim, nenhum tiro não foi trocado, de modo que eles não estão ligando muito. Hum. Isso, esse correspondente diz que é perto de 50% das pessoas lá. Outros 50% dizem o contrário, que tão receosos e que estão guardando comida e água e limpando os abrigos subterrâneos. E o governo daqui pede aos israelenses que estão lá para virem imediatamente, Voltarem. mas calcula-se que tenham lá entre 10 a 15 mil israelenses em Kiev. Nossa. E, por enquanto, só 1.000 voltaram. E Mas o eles problema é moram lá? que a medida... Ah? Eles estão morando lá? Não, tem gente que está lá a trabalho, tem gente que está lá de turismo, tem gente que tem família lá, tem Hum, muita gente que é. tem família lá que ficou lá. Tem uma comunidade judaica é, que tem, inclusive, escolas e tem shlichim daqui de Israel que vão ser professores lá. Uhum. Esses já voltaram. Ah, O Ministério da Clitá, não é Clitá, Ministério da Aliá, que cuida desses shlichim, já os trouxe de volta para cá, e eles estavam tentando organizar aulas por Zoom, são muitos. As uhum. famílias dos diplomatas israelenses já voltaram, os diplomatas não. Os diplomatas estão todos lá, e disse que a Embaixada de Israel está pronta para dar todo o serviço que for necessário, porque se realmente explodir alguma coisa, vão ter que retirar às pressas esses israelenses que até agora não querem sair. Eles não sabem porque não querem, mas Israel não pode
impedir que eles fiquem, ou pode ordenar que eles pedem, Uhum. pedem que voltem imediatamente, que inclusive é um sossego, e que depois é um problema que se eles fecham os aeroportos, aí então não tem como sair, mesmo que tenha aviões, mas esses aviões não vão poder aterrissar lá, então não adianta. Então, diz que a embaixada de Israel já tem planos de como tirá-los de Kiev via terrestre para outros países que são próximos, né, que ele tem fronteira com a Hungria, com a Polônia, com a Bielorrússia, com a Lituânia, tem fronteira com tantos países que pode, fronteira terrestre, né? Uhum. De modo que pode tirá-los via terrestre e através dos outros países voos, mas também tem que organizar esses voos, porque esse tem entre 10 mil a 15 mil, e tem gente que tem negócios lá. Tem negócios lá, eles negociam lá. Então, eles não querem largar as coisas que eles têm em Difícil, um né? momento que pode... É difícil. De modo que é um problema. Os Estados Unidos foram muito mais enérgicos da forma de falar com os, os cidadãos americanos que estão lá. Saiu como se fosse uma ordem do Biden, que saiam de lá imediatamente. E saíram? E não sei. Aliás, você, na semana passada, você me perguntou se o presidente da Ucrânia era judeu. É, né? É judeu. É, judeu. É judeu, mas não é israelense, ele está muito seguro, né, lá. Agora, aqui, por exemplo, nós vimos ontem filmes deles fazendo treinamento de armas com civis, inclusive crianças. Nossa. Eles usaram assim um modelo de espingardas de grande alcance e também de metralhadora de madeira, primeiro para aprender como segura aquilo e como apontar. Depois, com armas verdadeiras, Ah, que isso? fazendo autodefesa. Meu Deus. É. Criança, Ruth. Olha, nós estamos vivendo um mundo muito Estranho. muito estranho mesmo, muito estranho. E agora é interessante, sempre aparece as coisas bizarras, né? Então, disso, no meio de tudo isso, no sábado à noite, o que estava acontecendo na televisão lá na Ucrânia? A escolha da música que vai representar a Ucrânia na Eurovisão. Quer dizer, isso mostra realmente que eles não estão muito preocupados. Pois é, são essas coisas bizarras. De um lado, treinamento militar, do outro lado, a televisão está fazendo rating com a música que vai ser escolhida para representar a Ucrânia na Eurovisão. Então, está Tomara tudo bem. que isso seja realmente um espelho do que vai acontecer, que não vai acontecer nada e que fique mesmo só nessa ameaça aí e tudo passe, né? Porque realmente uma guerra ali não é a melhor coisa. Não é a melhor coisa, porque a Europa toda Todo tá mundo, né? O mundo envolta inteiro nisso. acaba, né? A Europa, por causa do problema do Tratado do Atlântico Norte, que obriga os países membros a ajudar o outro em caso de guerra ou de qualquer agressão. De modo que para isso existe. E os Estados Unidos estão mandando armas para todos esses países. Estados Unidos já não E, gosta, né, de um conflito com a Rússia, né? não, escuta, uma coisa que a imprensa pergunta:
existe uma organização chamada ONU. A Rússia é um dos 5 membros da Comissão de Segurança da ONU. Mas a ONU, até agora, não disse uma palavra. É um membro do Comitê de Segurança são só 5 países, é a Rússia, a China, os Estados Unidos, a Índia e mais um. 5 países que são o Comitê de Segurança da ONU. Não é o Brasil, não, Ruth? Hã? Não é o Brasil, não? Eu não sei, não vou te dizer, porque não me lembro, realmente. Porque são os países grandes e com grandes exércitos. Bom, o Brasil não tem grande exército, mas é um país grande. Agora, a China, a Rússia e os Estados Unidos têm as duas coisas. São grandes e têm um grande exército e muita arma. Então, não se diz nada. Para que existe a ONU? Não sei. Organização das Nações Unidas, e não diz uma palavra. Bom, vamos deixar eles para lá, a gente tem que esperar para ver o que... Dizem que tem ainda 48 horas. Diz esse Ron Benichai, que o jornal de fora diz assim, para aproveitar as últimas 48 horas antes de começar o conflito. Bom, vamos ver. Está acontecendo pela primeira vez no Oriente Médio uma convenção para os países do Oriente Médio sobre energia. Então, todos os países da região estão representados, inclusive Israel. Essa convenção está sendo realizada no Egito, no Cairo, pela primeira vez, e a nossa representante é uma ministra, né? A ministra das Energias, que é a Ela Arar, e ela é do partido Kahol Lavan, do Gantz, de modo que ela foi para o Egito representar Israel e querem estudar uma forma de fazer projetos juntos, os países que têm mais possibilidades, não só geográficas, como climáticas, de produção de energia e de fazer uma distribuição mais igualitária entre todos os países da região para que possam usar das energias que hoje em dia são disponíveis e principalmente visando o problema do clima, né? De procurar energias de fontes limpas, que não seja carvão, por exemplo, né? Como ainda é usado também aqui em Israel. Ainda tem muitas usinas elétricas que são alimentadas por carvão. Isso está acontecendo esses dias. E quanto a... Onde é que acontece isso? No Egito, no Cairo. No Egito, no Cairo, pela primeira vez. E com o problema, está havendo um problema, não sei se eu toquei nesse assunto, de que desde que foram abertos os céus aqui, por causa da corona, com negócio de turismo, e que os israelenses começaram a voar para Dubai, para Abu Dhabi, e acontece que
haviam companhias aéreas com 3, 4 voos diários para lá, tanto turismo que tem, que atrai muito a região, e por problemas, dizem as companhias aéreas, que não é problema deles, que é problema de segurança lá, no desembarque e no embarque, que o governo de Israel exige, como exige no mundo todo. A gente sabe que em todo lugar do mundo, os passageiros que embarcam para Tel Aviv, eles embarcam de uma forma diferente dos demais passageiros de todo mundo. E eles não quiseram aceitar essas condições. Então, as companhias aéreas, por força do governo, tiveram que diminuir muito o número de voos diários e na esperança de que eles consigam chegar. Embora, por exemplo, em Dubai tenha um aeroporto também internacional, mas todo mundo prefere ir para Abu Dhabi, que tem muito mais atrações. Mas, por enquanto, está havendo ainda aí um quiprocó com relação a isso. Tem que ter segurança, né, Ruth? Ainda mais país árabe, né? Não pode deixar tranquilinho. Não tem assim, outro. né? Aqui na região só tem, é o que tem. Não tem Suíça, nem França, nem Itália aqui no Oriente Médio. É só países árabes. De modo que, então... tem a Grécia. A Grécia é pertinho. Mas a Grécia não é Oriente Médio. Não, eu sei que ela não é Oriente Europa. Médio. Eu sei que... Eu estou falando Não, é que você Oriente falou. Médio. Não, é que você falou assim, os países mais pertinhos. Não, eu falei de países do Oriente Não, Médio, não Oriente tem Médio outros. sim, mas eu vou dizer que não tem a Europa que Mais fica muito perto, sim. perto. A Grécia é A perto. Grécia é muito mais perto. A Grécia é mais perto. Pois é. Mas com a Grécia não tem esse tipo de problema Eu e sei. tem muitos voos. Não, tô Muitos falando, o voos israelense, ao invés de querer ir para Dubai ou Abu Dhabi, poderia querer ir para a Grécia. Mas ele já teve lá milhões de vezes. Agora ele quer mudar. Ah, tá. Quer mudar o roteiro, né? Já cansou. Quer mudar o Já roteiro. cansou Na das ilhas Grécia ele já teve gregas. 1000 vezes. Na Itália já teve, na França ele já teve. Eles viajam demais, os Eu israelenses sei. viajam demais. Eles não, porque aqui você não. Quanto você pode viajar mais longe, você pode viajar 400, 500 quilômetros e você já acabou a viagem. Eu sei. Então, tem que procurar fora daqui, tem que alargar as fronteiras, né? Sim. Senão Mas é não bom dá. porque Israel é perto de tudo, né? É perto da Europa. É, Então também é. não é por nada, mas tem A outras opções. situação geográfica, a localização geográfica de Israel É boa, né? facilita muito Ruim isso. era assim, ruim, não é ruim. Mas, por exemplo, Brasil é longe, né? O Brasil para você, É do Brasil longe, para qualquer lugar são 11 horas no mínimo. sim, sim, que são 10.000, 11.000 quilômetros de distância. É longe, América do Sul você tem que atravessar aí o Atlântico todo. Ou quando você quer ir para o Oriente distante, Japão, também é Aí nem fala, nem se fala, né? pior ainda. Já fiz essa viagem, é muito longe. É verdade, é verdade. Muito longe mesmo. Mas nesse ponto, do ponto de vista político, continuam os mesmos problemas agora com relação a um projeto de lei que o RAM quer apresentar e que a coalizão, os outros partidos da coalizão não estão dispostos a aceitar.
Então, a cada momento aparece essas dificuldades de você ter uma coalizão tão heterogênea, né? E isso impede também o avanço, né, de tudo, né? Porque você tem um objetivo aí que é atrapalhar, não Então, é governar, não, não é fazer leis e aprovar e ter o povo como prioridade. A prioridade é a política. é a política. A política é muito prioritária, porque você vê, um partido de 4 deputados. Em 120, você tem 4. Então, realmente, e sendo árabe, Partido Árabe, Uhum, de modo que as possibilidades realmente deles. Por que eles entraram nessa coalizão? Pela primeira vez, um partido árabe faz parte da coalizão sem ter cargo de ministro, né? uhum. Quer dizer, não é, fazer um contrato para você apoiar a coalizão. É para eles poderem mexer alguma coisa em benefício das ideias deles, dos projetos deles, da coletividade que eles representam. Claro. Eles foram eleitos representando uma determinada coletividade e eles, logicamente, querem prestar serviços a essa coletividade. Essa é a finalidade de quem é eleito para ser legislador, criar leis que beneficiem É o lógico. povo. Agora, aqui, quando se fala em povo, o povo é uma porção de povos, São que vários, são né? tribos, São tribos, é. são tribos. Verdade, são várias Aqui tribos. é um país tribal, de modo que é difícil. E, de resto, aqui nós continuamos recebendo as notícias da China com a Olimpíada lá de inverno, que Israel tem pouco, né, para Para falar participar, e para só de e pouco para tem pouco para comemorar, né? falar, né? E os países, a Noruega, por exemplo, que já tem 17 medalhas, Nossa. que é um dos países que está fazendo mais medalhas, a Noruega. Olha, Bom, e é países e é um país que quase não faz medalha em Jogos Olímpicos, né? tem outras coisas não, mas justos É, o esporte de inverno, a eles praia são os de- pais. usando uma, uma gíria não apropriada, é a praia deles. Exato, exato, é isso aí. De modo que são as notícias Nesses de últimos dias agora, aí. porque de domingo para segunda pouca coisa aconteceu hoje, só hoje, que domingo não tem plenário. Uhum, O plenário começa segunda-feira, de modo que as notícias de hoje nós vamos ter só mais tarde, né? certo, Depois das 5 horas da tarde. tá Aí certo. fica o que tinha sobrado da semana passada, e esse problema de Jerusalém, que foi ontem mesmo, É, e era novidade. tá certo. E, de resto, É o resto. vamos esperar até logo mais. Tá certo, querida. Então tá, então vamos nos ver ainda essa semana e a gente volta a A informar, né? conversar. Vamos ver Se se a gente houver tem boas alguma notícias. coisa, Isso, a gente tem os meios de avisar. isso. Ok, Tá querida. bom, querida. Um beijo, hein? Obrigado Boa para todos. semana. Uma boa semana para todo mundo. Pra Tchau. você também. Tchau.